uma oração para que tu possas desenvolver a tua fé, aumentar a tua fé. E neste exemplo, aliás, nesta oração nós vamos estar a usar o exemplo de Elias. Elias, um homem de Deus. E antes de começar, nós vamos juntos orar um Pai Nosso para preparar as nossas mentes, nosso coração, para entrarmos em comunhão com Deus. Vamos então orar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo o sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estive a analisar, conforme eu li a Bíblia durante estes tempos, que Deus ele cobre várias partes do teu ser. Por exemplo, em Salmos 139:5 diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Ou seja, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Isto quer dizer que Deus ele está à tua frente e também diz: Eu irei adiante de ti. Mas isto dá-nos a entender que Deus detém tudo o que é de frente, tudo o que é atrás, porque Deus se encontra à tua retaguarda também, e sobre mim pões a tua mão, e também sabemos que Deus é o Altíssimo sobre toda a terra, logo está acima. Ou seja, se Deus já está acima, diante e atrás, ainda há alguns lados do teu ser que se encontram sem Deus. Isso seria, e para que Deus ocupe mais lugares no teu ser, nós vamos ler Isaías 41:13, que diz: Pois eu sou o Senhor seu Deus, que o segura pela mão direita, e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Que te segura pela mão direita. Pela tua mão direita. Se Deus te segura pela tua mão direita, e também lemos em Salmos, sim, é para precisar que está escrito que te segura pela tua mão direita. Ou seja, se Deus te segura pela tua mão direita, quer dizer que Deus se encontra à tua direita. Certo? Pronto. Deus cobre também a tua direita, e sabemos que diz na Bíblia que Deus é uma sombra protetora à tua direita. Logo, só te falta estar protegido, digamos assim, por detrás, por baixo e à esquerda. E por baixo nós temos o Salmos 91, que diz: Ele dará o comando aos seus anjos para que te guardem em suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Os anjos te segurarão, te sustentarão nas mãos deles. Ou seja, quando tu sustens qualquer coisa nas tuas mãos, geralmente tu estás a pegar por baixo dessa coisa. Logo, em baixo tu também estás protegido. Agora, falta à esquerda. E eu procurei por textos bíblicos onde Deus se encontrasse à esquerda, certo? Para concluir esta proteção de Deus em todos os lados. Mas eu não encontrei. Uma passagem que dissesse que Deus se encontra à esquerda.
E apenas analisando, deixando também que o Espírito Santo me guiasse, eu pensei em um lugar onde Deus se encontraria à esquerda. E depois eu pensei, só há um lugar na Bíblia onde Deus se encontra à esquerda. E esse lugar é quando está escrito em 1 Pedro 3:22, que diz: o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus. E a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. E esse alguém é Jesus. Quando ele ressuscitou e subiu para o céu e se encontra agora à direita de Deus. Logo, se se encontra à direita, quer dizer que Deus está à esquerda. E aí eu percebi, Deus já está em tanto lugar te protegendo. Mas vai depender de ti que tu te coloques à direita dele para que ele esteja à tua esquerda. E para tu chegares a esse lugar, tu vais ter de passar por tudo o que Jesus passou. E isso significa carregar a sua estaca de tortura, carregar o peso da morte de Jesus Cristo, carregar tudo o que significa seguir a Jesus Cristo, porque só dessa forma tu vais poder ter Deus à tua esquerda. E é muito profundo isso. Isto não está na Bíblia, mas é uma análise da Bíblia e do ser que me impressionou, porque faz todo sentido. Ainda para mais tendo tanto auxílio da parte de Deus, tanta proteção, mas não há nenhuma parte onde Deus esteja à esquerda. Mas a esquerda, estar à esquerda de Deus é o caminho, é a jornada. O ter Deus à tua esquerda envolve o teu caminhar, envolve o teu agir, envolve o como tu vives, envolve o quão verdadeiramente tu segues a Cristo. Aí está o Deus à tua esquerda. Isso significa a morte da carne, a morte da antiga personalidade. Estares vestido da nova personalidade. É seguir a Cristo de forma pura e verdadeira. E tudo o que isso engloba. Então, nós vamos nos aproximar, nós vamos caminhar esta caminhada de Jesus. E nós vamos fazê-lo ao aprendermos sobre o exemplo de Elias, aqui hoje. E tu podes sim ir ler Mateus, Marcos, Lucas e João para calçares as tuas sandálias para o caminho, porque esses livros falam da vinda de Jesus.
da primeira vinda de Jesus aqui à Terra. E eles vão te ajudar muito nesta caminhada, porque eles vão te dar conselhos práticos. Neles estão escritos as palavras que Jesus transmitiu às multidões, as coisas que Jesus fez. E esses livros vão mesmo te abençoar. Mesmo. Nós vamos agora ler sobre Elias. Ele observou e esperou. Elias queria muito ficar sozinho com seu Pai Celestial. Mas a multidão em volta desse profeta verdadeiro tinha acabado de vê-lo invocar fogo do céu e muitos sem dúvida queriam ganhar o seu favor. Antes de poder subir ao cume do Monte Carmelo e orar a Jeová Deus em particular, Elias tinha diante de si uma tarefa desagradável: falar com o rei Acabe. Os dois homens eram muito diferentes. Acabe, vestido com trajes reais, era um apóstata ganancioso e sem força moral. Elias usava a vestimenta oficial de um profeta, um manto simples e rústico, provavelmente de pele de animais, ou de pele de camelo, ou de cabra. Ele era um homem de muita coragem, integridade e fé. Muita coisa sobre o caráter desses dois homens tinha sido revelada nesse dia que estava para terminar. Havia sido um dia ruim para Acabe e outros adoradores de Baal. A religião pagã que Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel, promoviam no reino de Israel de 10 tribos, tinha sofrido um terrível golpe. Baal havia sido exposto como uma fraude. Aquele Deus sem vida não tinha conseguido acender um simples fogo, apesar do ritual de seus profetas de cortar a si mesmos, bem como de suas danças e de seus apelos desesperados. Baal tinha fracassado em proteger aqueles 450 homens de sua merecida execução. Mas esse Deus falso havia fracassado em algo mais, e esse fracasso logo seria total. Por mais de 3 anos, os profetas de Baal tinham implorado ao seu Deus que acabasse com a seca que afligia o país, mas ele não conseguiu fazer isso. Pouco depois, o próprio Jeová mostraria sua superioridade por acabar com a seca. Mas quando Jeová agiria, como Elias se comportaria até que isso acontecesse? E o que podemos aprender desse homem de fé? Vejamos isso examinando o relato. Também podes ler 1 Reis 18, 41 a 46. Um homem de oração. Elias se aproximou de Acabe e disse: Sobe, come e bebe, pois há o ruído da turbulência de um aguaceiro. Será que esse rei perverso aprendeu alguma lição do que havia acontecido naquele dia? O relato não diz de maneira específica, mas não vemos nenhuma palavra de arrependimento, nenhum pedido para que o profeta o ajudasse a se aproximar de Jeová e pedir perdão. Não, Acabe simplesmente passou a subir para comer e beber. Que dizer de Elias? Quanto a Elias, subiu ao cume do Carmelo e começou a agachar-se no chão e a manter a face entre os joelhos. Enquanto Acabe foi encher o estômago, Elias teve a oportunidade de orar ao seu Pai Celestial. Note a postura humilde mencionada aqui. Elias no chão, com a cabeça tão abaixada que seu rosto chegava perto dos joelhos. O que ele estava pedindo? Não precisamos adivinhar. Em Tiago 5:18, a Bíblia diz que Elias orou pelo fim da seca. Provavelmente ele fez essa oração no cume do Monte Carmelo. Antes disso, Jeová tinha dito: Estou decidido a dar chuva sobre a superfície do solo.
Portanto, Elias orou para que se realizasse a vontade de Jeová, assim como Jesus ensinou seus seguidores a fazer uns 1000 anos mais tarde. Mateus 6, 9 e 10. O exemplo de Elias nos ensina muito sobre a oração. Para ele, o mais importante era a realização da vontade de Deus. Quando oramos, é bom nos lembrar do seguinte: não importa o que peçamos, segundo a sua vontade de Deus, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Fica claro então que para nossas orações serem aceitas, precisamos saber qual é a vontade de Deus. Um bom motivo para fazer do estudo da Bíblia parte da nossa vida diária. Com certeza Elias também queria ver o fim da seca por causa de todo o sofrimento que as pessoas de seu país estavam passando. É provável que ele se sentisse muito grato depois de ter visto o milagre que Jeová realizou naquele dia. Da mesma forma, queremos que nossas orações reflitam gratidão sincera e preocupação pelo bem-estar de outros. 2 Coríntios 1:11 e Filipenses 4:6. Confiante e vigilante, Elias tinha certeza de que Jeová acabaria com a seca, mas não sabia quando ele faria isso. Assim, o que o profeta fez nesse meio tempo. Note o que o relato diz. Ele disse ao seu ajudante, por favor, sobe. Olha na direção do mar. Ele subiu, pois, e olhou, e então disse: Não há absolutamente nada. E ele prosseguiu, dizendo: Volta, por 7 vezes. O exemplo de Elias nos ensina pelo menos 2 lições. Primeiro, veja a confiança desse profeta. Depois, considere a sua vigilância. Visto que Elias tinha confiança na promessa de Jeová, ele ansiosamente procurou evidências de que Jeová estava prestes a agir. Ele enviou seu ajudante a um ponto alto para verificar no horizonte se havia qualquer sinal de chuva. Ao voltar, o ajudante trouxe esta notícia nem um pouco animadora. Não há absolutamente nada. O horizonte estava claro e o céu, pelos vistos, sem nuvens. Mas você notou algo estranho? Lembre-se que Elias tinha acabado de dizer ao rei Acabe: há o ruído da turbulência de um aguaceiro. Como o profeta podia dizer isso se não havia nenhuma nuvem? Elias conhecia a promessa de Jeová. Como seu profeta e representante, ele tinha confiança de que seu Deus cumpriria sua palavra. Elias tinha tanta confiança que era como se já estivesse ouvindo o aguaceiro. Talvez nos lembremos da descrição que a Bíblia faz de Moisés. Ele permanecia constante, como que vendo aquilo que é invisível. Será que Deus é tão real assim para você? Ele fornece muitos motivos para termos esse tipo de fé nele e em suas promessas. A seguir, veja como Elias era vigilante. Ele mandou seu ajudante voltar, não 1 nem 2 vezes, mas 7 vezes. Podemos imaginar o ajudante ficando cansado de realizar essa tarefa repetitiva. Mas Elias continuou ansioso por um sinal e não desistiu. Finalmente, depois da 7ª vez que voltou, o ajudante disse: Eis que sobe do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Consegue visualizar o ajudante com o braço estendido e usando a palma da mão para medir o tamanho de uma pequena nuvem subindo no horizonte do grande mar? Talvez ele não tenha ficado muito impressionado, mas para Elias aquela nuvem significava muito. Então ele deu uma tarefa urgente ao ajudante: sobe, diz a Acabe, atrela, e desce para que o aguaceiro não te detenha. Mais uma vez, Elias deixou um excelente exemplo para nós. Também vivemos numa época em que Deus, em breve, agirá para cumprir o seu propósito. Elias esperava o fim de uma seca. Os servos de Deus hoje esperam o fim de um corrupto sistema mundial. Leia 1 João 2,17. Até Jeová Deus agir, devemos nos manter sempre vigilantes, como Elias, o primeiro filho de Deus, Jesus, aconselhou seus seguidores.
Portanto, mantendo-vos vigilantes, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mateus 24:42. Será que Jesus queria dizer que seus seguidores não teriam a mínima ideia de quando viria o fim? Não, pois ele falou extensivamente sobre como o mundo seria quando o fim estivesse próximo. Todos nós podemos observar o cumprimento desse sinal detalhado da terminação do sistema de coisas. Mateus 24:3-7. Cada aspecto desse sinal fornece provas fortes e convincentes. Será que essas provas são suficientes para nos motivar a agir com urgência em nosso serviço a Jeová? Uma pequena nuvem subindo no horizonte foi suficiente para convencer Elias de que Jeová estava prestes a agir. Será que o fiel profeta ficou decepcionado? Jeová traz alívio e bênçãos. O relato continua dizendo: no interim, sucedeu que os próprios céus se enegreceram com nuvens e vento, e começou a haver um grande aguaceiro, e Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. As coisas começaram a acontecer muito rápido. Enquanto o ajudante de Elias estava transmitindo a mensagem do profeta a Acabe, aquela pequena nuvem se tornou muitas, deixando o céu coberto e escuro. Soprou um vento forte. Finalmente, depois de 3 anos e meio, caiu chuva no solo de Israel. O solo seco absorvia toda a água. À medida que a chuva se tornava um aguaceiro, o rio Quizom foi enchendo, sem dúvida, levando embora o sangue dos profetas de Baal que tinham sido executados. Deu-se também aos israelitas desobedientes uma oportunidade de se livrar da terrível mancha da adoração de Baal no país. Com certeza, Elias esperava que isso acontecesse. Talvez ele se perguntasse como Acabe reagiria àqueles acontecimentos dramáticos. Será que Acabe se arrependeria e se desviaria da poluída adoração de Baal? Os acontecimentos do dia tinham fornecido razões convincentes para se fazer essas mudanças. É claro que não temos como saber o que Acabe estava pensando naquele momento. O relato diz simplesmente que o rei seguiu no carro e foi para Jezreel. Será que ele aprendeu alguma lição? Estava decidido a mudar seu modo de agir? O que aconteceu mais tarde indica que não. Mas o dia ainda não tinha terminado para Acabe, nem para Elias. O profeta de Jeová começou a viajar pela mesma estrada que Acabe. Sua viagem seria longa, no escuro e debaixo de chuva, mas algo incomum aconteceu a seguir. A própria mão de Jeová mostrou estar sobre Elias, de modo que ele cingiu seus quadris e foi correr adiante de Acabe até Jezreel. É óbvio que a própria mão de Jeová estava agindo sobre Elias de maneira sobrenatural. Jezreel ficava a 30 km de distância e Elias não era mais jovem. Visualiza o profeta pegando suas vestes compridas, prendendo-as nos quadris para ter liberdade de movimento nas pernas e correndo por aquela estrada encharcada, tão rápido que chega a alcançar, ultrapassar e ir mais depressa que a carruagem real. Muito bom. Que bênção isso deve ter sido para Elias. Sentir essa força, vitalidade e resistência. Talvez até mais do que quando era jovem. Deve ter sido uma experiência empolgante. Talvez nos lembremos das profecias que garantem aos fiéis saúde perfeita e vigor no futuro paraíso terrestre. Isaías 35:6 e Lucas 23:43. Enquanto corria por aquela estrada molhada, Elias com certeza sabia que tinha a aprovação de seu Pai, o único Deus verdadeiro, Jeová. Jeová deseja muito nos abençoar. Procuremos obter suas bênçãos. Vale a pena qualquer esforço para alcançá-las. Como Elias, precisamos ser vigilantes, avaliando com cuidado as evidências convincentes que mostram que Jeová logo agirá nestes tempos perigosos e urgentes. E assim como Elias, temos todos os motivos para confiar plenamente nas promessas de Jeová, o Deus da verdade. Salmos 31:5.
E podemos pensar nas seguintes perguntas: como Elias mostrou ser um homem de oração? Como Elias mostrou confiança na promessa de Jeová? Que exemplo de vigilância Elias deixou? O que você gostaria de fazer para imitar a fé de Elias? E nós podemos ver que Deus é fiel para com quem é fiel para com Deus. E vamos orar um Pai Nosso para selar esta oração. Vamos então orar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo e de toda a iniquidade. Pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.